Saudações a todos. Como prometi, meu vídeo sobre Hesychasmo e sua relação com a tradição platônica. Antes de tudo, eu acho interessante fazer uma abordagem ali do termo, né, e o que esse termo significa. Hesychasmo vem da palavra resíquia. Resíquia quer dizer estabilidade, silêncio, fixidade e uma espécie de permanecimento, de permanecer em um silêncio divino, né? No caso da tradição ali que envolve o Pseudo-Dionísio Areopagita, de permanecer na treva divina. Quando falo aqui que este permanecimento, né, é como uma fixidade, não falo de um ponto central, imóvel, que tem todos os outros pontos relativos imóveis em relação a ele mesmo. Não falo disso, não falo de um centro. Apesar do monge que pratica tal coisa por ter o princípio crístico encarnado em seu coração, este é como se fosse o centro do mundo, pois Cristo é o sol e o coração de todo o universo. Por isso sua manifestação é sacra. Bom, na verdade, quando eu utilizo esses termos, né, silêncio ou imóvel, eu não quero dizer seus opostos, uma coisa que seja oposto aos seus opostos. Não, eu quero dizer uma coisa que está para além de toda dessa oposição, dessas díades, de móvel e imóvel, de silêncio e discurso, etc. Entende? O silêncio, por exemplo, aqui ele não é mera abstinência de palavras. Na realidade, ele é ali a maior e mais bela oração que se pode fazer a Deus, pois o Cristo, antes da criação, né, ele estaria em silêncio, ele é o verbo em silêncio, já que falar, discursar, é determinar, delimitar. Portanto, o Filho, voltado ao Pai, expressando toda a sua infinita supraessência, permanece em silêncio, que é a maior expressão da treva divina, né? Isso é muito mais que ausência de palavras. O Filho vai falar, por assim dizer, o Filho vai discursar, por assim dizer, no seu ato criativo, né? Então, tenha isso em mente, que quando eu falo aqui, quando eu utilizo esses termos, eu os utilizo apofaticamente. Mas é interessante notar que o monge, quando ele habita na treva divina, ele encarna sim esses atributos que são relativos à manifestação, como por exemplo a própria imobilidade, ou a própria abstinência de palavra, que estaria ali sendo uma das normas da vida regrada do monge, né? Uma vez que todo ser é iluminado pelo bem divino, né? Pela glória divina, de maneira com que o resto da manifestação horizontal se torne ali redundante, uma vez que o que se manifesta no monge é pura verticalidade. Ele se tornando um verdadeiro homem, ele se tornando um ser humano perfeito e completo, assim como Cristo. Esse é o efeito do hesychasmo, por assim dizer. Mas, né, quando se fala essa palavra, visa esse retirar a treva divina, né? Então esse é o objetivo do hesychasmo, retirar a treva divina, né? Essa jornada ela é muito bem exemplificada ali em um texto do Pseudo-Dionísio Areopagita. Esse texto é nada mais nada menos que a teologia mística, onde ele trata ali sobre 3 níveis de ascensão, que são purgação, ou catarse, né? Iluminação, ou seoria, e união, ou theosis. Então, Pseudo Dionísio exemplifica esses estágios.
E assim, não por acaso, o divino Moisés recebe pessoalmente ordem não apenas de primeiro se purificar, mas também de se afastar dos que não são puros. E, depois de completa purificação, ouve as trombetas de 1000 sons. Vê os puros raios amplamente disseminados das muitas luzes perfujantes. Então, apartando-se da multidão, apressa-se com os sacerdotes escolhidos a chegar ao cume das divinas ascensões. Entretanto, ele não se reúne de fato ao próprio Deus, nem ele mesmo contempla, pois é invisível, mas ao lugar onde ele está, ou seja, ele contempla a presença divina. Aí está aqui em parênteses, né? Suponho que isso significa o seguinte: as mais divinas e excelsas coisas que se podem ver e pensar são como representações hipotéticas das realidades sujeitas àquele que se eleva acima de tudo. Através delas, mostra-se a presença daquele que está acima de toda reflexão, estabelecida nos cumes inteligíveis, a palavra aqui é hiparxis, né? Toda vez que fala cume, a palavra em grego é hiparxis, já explico, dos seus lugares mais santos. Nesse momento, Moisés, liberto de tudo o que é visto e de tudo o que vê, penetra na treva do não conhecimento, ou agnosis, a treva autenticamente mística, e, renunciando às percepções intelectivas, chega a total intangibilidade e invisibilidade. Entrega-se inteiramente ao que está acima de tudo e de nada, e não é ele próprio nem outro. Ou seja, não há distinção aqui. Não pode haver individualidade aqui, não pode haver relação aqui. Portanto, não pode haver adorador adorado, contemplante contemplado, amante amado. Só há a treva divina. Deus é infinito. Ele não admite outro ao seu lado, nem mesmo você. Neste nível, que é o nível do absoluto, realizamos que somos um com eles, não que estamos em união com eles, pois não passamos de um estado de não união para um estado de união, mas nós somos e sempre fomos um. Né? Voltando então, unindo-se da forma mais perfeita ao que é completamente incognoscível, mediante a total inatividade do conhecimento, além do espírito, graças ao ato de nada conhecer. Bom, para quem está acostumado com a tradição platônica, vai notar que a famosa tríade platônica aparece aqui, né? Bem, verdade, beleza, uno, nous, alma, fé, verdade, amor, ou eros, né? Eles aparecem aqui, pois, primeiro, se purifica, né, a alma através da escada de Diotima, né? Ela vê um corpo belo, enamora-se com esse corpo belo, depois vê que a beleza não está subscrita a um corpo só, enamora-se pela beleza corpórea, depois vê que existem almas belas, ou seja, desvencilha ali o seu amor, né, dos corpos e busca uma alma, depois as almas, aí vai ascendendo até chegar ali aos níveis inteligíveis, né, como Platão expõe no simpósio, né? O belo e o amor e a alma são relacionados e são relacionados a uma questão, a uma prática catártica, pois é um direcionamento para fora deste mundo, e é um direcionamento muito aquém, muito próximo da alma, né? Então, por causa disso, eu os considero ali análogos, né, e relativos ao nível da catarse. O segundo é a verdade, ou nous, né? A verdade aqui, ela é manifesta, e o bem não, né? Portanto, o bem estaria ali de certa forma acima da verdade, mas toda verdade origina-se no bem, de uma maneira que o bem é verdadeiro na medida em que é autor da verdade, né? A verdade seria ali, portanto, relacionada ao ser, ao toon, né? E em razão disso, relacionado ali ao próprio mundo inteligível, à
própria intelecção, né? Relacionada neste ah, nesta citação aqui, né, nesta passagem, com o aquilo que se acessa quando o homem torna-se de volta ao seu cume, à sua hiparxis, ao topo da montanha, ao centro do coração, a caverna que se encontra ali no coração, né? Pois a alma humana, em sua parte mais elevada, tangencia o intelecto e, portanto, pode, quando voltada a si mesmo, quando performa ali o movimento de epístrofe, de retorno, acessar ali o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo dos seres. É isso que ele quer dizer com o mundo ali, com esse mundo hipotético, que são manifestações ali divinas, né? É um mundo, de certa forma, angelical, que contém ali 9 ordens de anjos, né? Das quais o homem é ali a 10ª, né? Pseudo Dionísio, na hierarquia celeste, ele vai falar que o sumo sacerdote, o primeiro entre os homens, é, na realidade, pode ser dito, né, um anjo, por causa disso. Ele é o cume, ele é a hiparxis da humanidade. Então ele é angélico. E o homem está, portanto, alocado no a 10ª posição do coro celeste, junto a 9 posições angélicas. Na tradição grega, o monge que abordará essa questão com mais detalhe, com maior detalhe, se chama Nikitas Stetatos. Ele fará ali uma exposição desta hierarquia, fará ali uma conjugação com o sistema de virtude, porque não é um sistema só, mas há um paradigma, né, para o tratamento de virtudes dentro da tradição exicasta. Ele vai fazer essa relação, no caso, e ele vai clarificar ali a posição do homem como 10º na hierarquia celeste, né? Então convém ali dar uma olhada nessa questão, se você tiver acesso aos escritos dele, né? Mas um homem, né, enquanto parte desse coro divino, né, dito que ele está na presença divina. Enquanto o Moisés e os seletos estão em cima do monte, eles estão na presença divina. Mas a face divina ainda é velada, assim como ela é velada para os anjos. Porque se Deus revelasse essa face, todos aqueles que vissem, né, iriam morrer, né? Você não pode ver a face divina sem você morrer. Porque Deus é absoluto, ele é infinito. Se ele for desvelado, ele tomará tudo aquilo que não é ele. É como um mar, como um oceano. E se a barreira que nos separa dele for retirada, certamente a água virá na nossa direção e nós morreremos afogados. Então, o rumar da treva divina vai se caracterizar nesta humildade, nesta pureza de coração, nesta pobreza de espírito, em aceitar que você não é nada e o Criador é tudo. É o primeiro passo. Mas até mesmo esta relação será ali aniquilada, será ali jogada fora, uma vez que tudo e nada, ser e nada, não são categorias que podem ser ditas do absoluto. O absoluto não é relativo, só há o absoluto. Nesse sentido, né? Esse mar todo penetrante, né? É tudo que há, tudo que houve. E todas as outras coisas são velares dele, né? Este nível de repouso na treva divina vai ser ali o que, inclusive, tratamos aqui na série do René Guénon, né?
Então, será o que o ser é chamado de realização espiritual, realização metafísica, no caso. Até mesmo ali, de certa forma, né, a libertação, yoga, ou, no sentido mais exato, a identidade suprema. Mas eu não quero misturar a leitura do René Guénon com este vídeo aqui. Este vídeo aqui é sobre cristianismo, não sobre o René Guénon. Bom, então eu creio que esteja clara, né, o porquê, esteja claro, né, o porquê este mundo da presença, este mundo inteligível, não é o mesmo mundo que o mundo onde reside a supraessência divina, onde reside Deus absoluto, onde reside a treva divina. Mundo este onde reside a treva divina que nem o mundo é. Ele não é nem transcendente nem imanente a esse. Essas categorias não são comportadas lá. Não é limitado de forma alguma, mas totalmente infinito. Por isso ele é relacionado ao mundo. E por isso ele é relacionado ao bem. Né? Tanto porque ele é excelente a ponto de ser infinito. Né? Então ele é certamente associado ali ao bem. Certo? Mas não ao ser, porque o ser na tradição platônica, né, ele vai ser, o tom, né, ele vai ser limitado. Porque ele vai se relacionar ali com as outras ideias de acordo com o que se encontra ali no diálogo sofista. Né? Então não convém para o platônico dizer que o ser é identificado ali com o uno, apesar de que no esquema do Dionísio essas características, por assim dizer, atribuídas à hierarquia, então ao próprio ser, o intelecto, a vida, serão interpretadas como potências dessa supressência divina. É daí que o Gregório Palamas vai dizer, né, que vai fazer a distinção dele entre supressência e potência característica, né? E aqui é importante dizer, a distinção entre essência e energia é só uma forma mais vulgar de tratar a questão. Entendeu? A questão verdadeira é sobre supressência e a característica essencial, ou uma potência que é característica da essência, mas não a essência mesma. Né? É por causa desta distinção que os platônicos têm que fazer que vai refletir lá no pensamento do Gregório Palamas, né? E ele vai ter essa posição. Agora, sobre a fé, né, eu falei, eu citei a tríade caldaica, né, de fé, verdade e amor, né, mas eu não necessariamente correlacionei aqui na minha explanação a fé com o uno e o bem. Né? Bom, é uma questão interessante de se tratar, porque a fé, sim, tanto na tradição platônica quanto na tradição cristã, ela será associada ali ao bem e ao uno, e à unidade. Né? Ela não é uma crença. Apesar do termo grego ser pistes, né? Ela não é uma crença. A crença, na realidade, é tratada como um ato de fé, mas não é a fé mesmo. Um exemplo de crença na tradição cristã é o que o Paulo escreve ali em 2 Coríntios 5, 6 até 7, né? Versículos 6 e 7, onde não se deve caminhar pela visão, mas se deve caminhar pela fé, no sentido de crença. Tá? Mas essa crença aqui não é o mesmo da virtude fé. Tá? O Diadoco de Fótique vai dizer que a fé, enquanto virtude, ela é energizada pela teoria, ou pela iluminação, ou pela atividade noética, né? E nutrida ali pelo amor. Né? Em seu tratado do conhecimento espiritual e discriminação 7 e 8. Né? Uma vez que a sabedoria, né, tendo ela três potências, sendo estas o esplendor, o amor e a iniciação no conhecimento de Deus, né, de acordo com a Sabedoria 8, versículos 3 e 4, e Romanos 11, versículo 33, né, seria ali análoga a esses três estágios.
né? E se realizaria, né, no estágio ali da fé, que é o conhecimento de Deus. Essa fé, portanto, e o conhecimento não são distintos um do outro, né? Na tradição cristã, a fé, em seu nível mais elevado, não pode ser distinta ali da união com Deus, dessa unidade, na verdade. Inclusive, o mesmo Diadoco vai dizer que a fé é uma espécie de conhecimento apatético, né? Conhecimento no grego gnosis, e apatético no sentido de uma ciência imparcial, que pode ser dita aqui como uma espécie de ciência total, um residir ali na, na, na treva divina, por assim dizer. Então, fé aqui não tem nada a ver com a crença, apesar da crença ser um ato de fé. Essa virtude de fé em seu nível mais elevado quer dizer uma coisa totalmente diferente, né? Uma coisa muito maior, né, que a mera intuição intelectual, no sentido platônico, a mera noísis, sabe? Então, é uma coisa a se considerar, né, quando a gente trata ali sobre essas tríades. Vai significar dessa forma, tanto para os cristãos, como eu mostrei aqui, quanto também para os platônicos. A fé é dada uma interpretação que o Próclo faz lá na teologia platônica, de uma passagem das leis do Platão. Ele relaciona a fé com a amizade, né, a intimidade, portanto, a unidade e a simetria. Assim, né, trilhando esse tríplice caminho, né, o Resicasta ele vai atingir ali seu objetivo, né, que é a Resic. E claro, né, relacionando com o nosso vídeo anterior, a toda aquela questão de purificação da alma, de catarse, etc., está associada ali ao nível da catarse, ao nível do amor, ou ao nível do belo aqui, sabe? Toda aquela questão daquelas virtudes contemplativas, né, que eu citei no vídeo passado, estão associados ali ao nível da verdade, né, a presença divina, a essa hiparxis que o homem tem aos céus ali angélicos, etc. E, no caso, aquelas virtudes, não as hieráticas, mas as virtudes unitivas, estariam relacionadas aqui com a theosis, né? O segundo nível com a teoria e o terceiro com a theosis. Então, assim, a influência é bem clara, sabe? E todo mundo que conhece a história dos escritos do Pseu Dionísio Areopagita sabe muito bem, né, sobre toda essa novela entre o Pseu Dionísio e a tradição platônica, porque ele é a tradição platônica sendo inserida, e a tradição neoplatônica mesmo, de Próclo, sendo inserida dentro da tradição cristã. Então, é muito clara e forte essa inserção. Agora, sobre... eu falei do objetivo, né? Eu falei dos níveis, sabe? Não uma exposição detalhada dos níveis, né? Porque realmente tem isso dentro inclusive da tradição exicasta, inclusive o Nikitas Tetatos vai falar sobre vai falar inclusive sobre 10 níveis, né, relacionados ali à hierarquia angélica ali que eu citei, né? Mas não convém entrar aqui porque são coisas bem complexas e coisas que vai variar ali de autor para autor, né? Não há apenas um sistema de ascensão, não há apenas um sistema de claustro, não há um sistema de virtudes, né? Há várias exposições que conversam entre si, né? E que ajudam ali o monge, né, o praticante, sob devida instrução, a prosseguir o seu caminho. Então, a primeira coisa que o monge vai precisar, né, de uma coisa chamada nepsis. Nepsis é uma forma de atenção, de vigília, sempre estar vigilante, sempre estar atento a todas as coisas que acontecem e, através dessa atenção, dispensar as coisas que perturbam sua estabilidade, né?
É nunca dormir no ponto e deixar o inimigo passar. É avistar o inimigo à distância, quando ele ainda é pequeno, soar os alarmes e tudo ocorrer conforme o padrão, dispensando ali o inimigo, né? Ezequiel de Bastos escreve sobre o combate interior, né? Escreve ali sobre a prática resicasta, de como a nepsis se manifestaria ali dentro da prática. Eu acho que é uma coisa bem interessante de se abordar, porque relaciona com o que eu falei. Quem sustenta o combate interior deve ter a cada instante estas 4 coisas: a humildade, a nepsis extrema, a refutação e a prece. A humildade, porque o combate se opõe aos demônios orgulhosos, e para ter a ajuda de Cristo ao alcance do coração, pois o Senhor detesta os orgulhosos. A atenção a fim de manter sempre o coração puro de todo pensamento, mesmo que este pareça bom. A refutação a fim de contestar o maligno imediatamente com cólera, assim que ele surgir chegando. Foi dito: eu responderei aos que me ultrajam. Não está a minha alma submetida a Deus? Enfim, a oração a fim de chamar por Cristo com gemidos inefáveis, logo após a refutação. Então aquele que combate verá o inimigo se dissipar ante a aparição de sua imagem, como a poeira ao vento ou a fumaça que esvanece, expulso pelo nome adorável de Jesus. Então, primeiro ele é humilde. Ele aceita sua pobreza interior, sua pobreza de espírito. Segundo, ele é atento. Ele mantém o seu coração puro, né? O que é o coração? O coração é o assento de tudo aquilo que se manifesta em seu corpo e toma conta de sua vontade. Na realidade, é o assento da vontade, né? E tudo aquilo ali, seja vindo do fígado, ou seja, aquilo que é temperamental e te atinge, né? Tristeza, cólera, etc. Seja aquilo que vem dos rins, no caso são ali os desejos mesmo, né? Ou aquilo que vem das partes baixas, que são toda a tendência que o homem tem em relação ao mundo, né? enquanto animal, ou seja, comer, se reproduzir, etc. Quando essas coisas afetam o coração, né? Elas se tornam manifestas na vontade dos homens, nos atos dos homens, etc. Então, primeiro é necessário purificar o coração dessas coisas e dominar essas coisas. Os rins são ali o centro dos desejos, mas também são as 2 rédeas ali do corpo, pois são os órgãos mais profundos. Geralmente, quando se dilacera o animal, se abre o animal e retira os seus órgãos, eles são os últimos a serem retirados. Eles são 2, como 2 rédeas. Se dominam esses desejos, né, essas coisas que surgem dos rins, se domina o próprio corpo, né? Este aí é o simbolismo dos rins, por assim dizer, né? Então, quando se tem controle de si, quando se tem um coração puro, se mantém a atenção para que esse coração não seja novamente maculado, para que o inimigo já derrotado e posto para fora das muralhas não entre novamente através de alguma fresta. Por isso, a atenção é importante. Depois vem a refutação. O diabo, ele é enganador. Não ache que aquilo que você vê é a única coisa que vai te afetar. É a única arma que o diabo tem. Não. O diabo muitas das vezes nos engana. Então é necessário uma mente limpa e um coração voltado a Deus para que nós refutemos o diabo.
Nossa alma é submetida a Deus e à sua divina providência. Temos de ter certeza disso. Temos de ter este ato de fé para que possamos refutar o inimigo. E a oração, no caso, é para pedirmos a ajuda de Jesus Cristo, para o praticante pedir a ajuda de Jesus Cristo para extirpar de todas as vezes, por todas as vezes, o diabo. Então Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, um pecador. A oração ali de Jesus a ser usada, e que são ali gemidos inefáveis, são gemidos da parte mais interna do homem, mais interna sua, da hiparxis de sua hiparxis. Ora, essa hiparxis da alma é o intelecto, hiparxis do intelecto é o uno, Então da hiparxis, chamando Cristo. E o Cristo descende por meio deste canal formado ali pela oração, seu sol expurgando qualquer trevas. Claro, este canal, ele pode ser ali aberto, intensificado por você, com sua intimidade ali com Deus, sabe? Mas também a alma ali que não tem desembaraçado o ardor do intelecto, por assim dizer, que onde os dois ainda estão juntos, o intelecto está turvo, portanto o canal está fechado, A alma, ela pede humildemente, ela tem que ter humildade, ela pede humildemente para Deus, ela se reduz ali a quase humanidade. Ela, como Lorenzo Scupoli fala no Combate Espiritual, deixa a sua própria vontade e aceita a vontade de Deus, por mais que ela seja fraca. Então ela ora, ela reza, ela pede, e a graça divina providencialmente descende sobre ela. Mas é claro, sempre é necessário relembrar a necessidade da concentração do coração no temor da geena e no desejo pelo reino dos céus, como diz São João Cassiano em seu tratado sobre os 8 pensamentos de malícia. Se não houver esse temor, a prática será ali em vão. O temor e o desejo. É interessante notar aqui que desejo, ardor, não há aqui um puritanismo na tradição, mas há o correto alocar das coisas. O ardor, ele é utilizado ali para combater, com a virtude da coragem, os vícios do corpo. Ele é direcionado ali pela prudência. O desejo, ele vai ser utilizado para arrumar ali as coisas que são divinas. Então, o que se trata aqui, dentro dessa prática, é instrumental. Não é uma coisa só, como que eu posso dizer, pietista, no sentido pejorativo dessa palavra. É um meio hábil, como eu disse. Mas enfim, eu creio que deu para ressaltar as semelhanças, gritantes entre os dois sistemas, a questão da associação do canal com a hiparxis, com o coração, de toda a questão do uno, do nous e da alma, etc. Mostrar que as coisas realmente possuem uma interseção, que era o meu objetivo nesse vídeo, e até mesmo exemplificar um pouco, sobre o que é o meio hábil, o que é a prática resicasta, sabe? Bom, se vocês quiserem fontes sobre isso, eu posso dar uma fonte primária para vocês, além das obras do Dionísio Areopagita, a própria Filocalia grega, que é uma fonte muito importante, mas que você precisa de discernimento para ler ela, e você precisa de instrução. Porque se você não tiver discernimento e instrução, você vai ler e não vai entender. Então sempre é necessário a instrução de alguém, de uma pessoa que esteja apta para tal, e não ali um autodidatismo que pode levar ali uma prática, se esse for sua intenção, infértil, ou até mesmo ali
um autodidatismo que vai levar você a escrever sobre isso, escrever uma coisa errada sobre isso e causar ali uma distorção no que a coisa realmente é. Então, ou falar, né? Mas enfim. Então é sempre bom ter prudência nesse sentido. Né? Eu queria abordar mais algumas coisas aqui, só que o vídeo ia ficar muito longo. Né? Tem vários sistemas de virtudes aqui, entendeu? Várias formas de ver ali a vida espiritual, né? Que eu poderia abordar aqui, mas infelizmente o vídeo vai ficar muito extenso, sabe? E muitas das vezes confuso. Então eu prefiro encerrá-lo aqui. Obrigado pela audiência e até mais.